Qual país o Kylian Mbappé joga? Ele defende a França. E o Vini Júnior? No começo tá fácil. É claro que é o Brasil. E o Jude Bellingham? Em qual país ele joga? Ele joga pela Inglaterra. E o Haaland? Qual clube ele defende? É a Noruega. E o Messi? Qual time ele joga? É claro que é pela Argentina. E a seleção do Leão, você sabe qual é? Espanha. E a do Neymar? Letra C, Brasil. E do Endrick? É claro que é Brasil. E do Harry Kane, qual clube ele joga? Ele defende a seleção da Inglaterra. E o Rodri Hernandes? Letra C, Espanha. E o Gonzalez? Qual seleção ele joga? É pela Espanha. E o Saka? Qual clube ele defende? Inglaterra. E o Rafinha? Claro que é o Brasil. Qual clube é do Bruno Fernandes? Portugal. E o Cristiano Ronaldo? Qual seleção ele defende? Portugal. E o Musiala? Qual seleção ele joga? É pela Alemanha. E o Ortiz? Qual seleção ele joga? É pela Alemanha. E o Federico Valverde? Qual seleção ele joga? E o Lautaro Martinez? Qual seleção ele joga? Letra A, Argentina. E o McAllister? Qual seleção ele joga? É pela Argentina. E a seleção do Enzo Fernandes? É na Argentina. E o Declan Rice? Qual seleção ele defende? Inglaterra. E o Kevin De Bruyne? Em qual seleção ele joga? É na Bélgica. E o Courtois? É na Bélgica. E o Van Dijk? Qual seleção ele defende? Holanda. E o De Jong? É Holanda. E o Capo? Qual seleção ele joga? Holanda. E o Nico Williams? Qual seleção ele defende? É Espanha. E o Álvaro Morata? Qual seleção ele joga? É pela Espanha. E o Hakimi? É pela... E o Dembélé? Qual seleção ele joga? É na França. E o Olise? Qual seleção ele joga? É na França. E o Vitinha? Qual seleção ele joga? É em Portugal. E o João Neves? Letra A, Portugal. E o Davios? Qual seleção ele joga? Canadá.
E o Jonathan David, qual seleção ele joga? Canadá. E o Pulisic? Letra B, Estados Unidos. E o Aston McKinney, qual seleção ele joga? Estados Unidos. E o Moisés Caicedo? Colômbia. E o Luiz Dias, qual seleção ele joga? Colômbia. E o Kvaratskhelia, qual seleção ele joga? E o Asmini, qual seleção ele joga? Letra B. E o Güler? Joga pela seleção da China. E o Gabriel Martinelli, qual seleção ele defende? Brasil. E o Bruno Guimarães? Brasil. E o Julian Álvares, qual seleção ele defende? Argentina. E o Emiliano Martínez? Argentina. E o Kimmich? Joga pela Alemanha. E o Cole Palmer, qual seleção ele defende? Ele joga pela Inglaterra. E o Casemiro, qual seleção ele joga? É o Brasil. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. E até a próxima, pessoal.